Eu vou iniciar, então. Não sei se ainda vai entrar mais gente, mas para a gente não perder muito tempo também. Certo. Vamos começar hoje, então, a falar sobre o Renascimento, tá, pessoal? Vocês já devem ter uma noção bacana com essa aula de filosofia de hoje, e eu estou gostando muito disso porque uma disciplina complementa a outra, gente. Então, nós estamos falando de momentos, estamos falando de momentos iguais aqui, em que as pessoas estão se transformando, a ciência está se transformando, a forma de ver o mundo também está se transformando, e isso está se refletindo em várias áreas da vida das pessoas, tá? Então, nessa aula, na aula anterior, vocês viram como isso estava se refletindo na filosofia, por exemplo, e agora nós vamos ver no campo da história, tá? Como que isso se deu. Peraí. Então, vamos lá. Nós estamos falando agora, gente, de um novo momento na história. Vamos sair da Idade Média e entrar na modernidade, certo? Como eu falei para vocês em algumas aulas anteriores, a Idade Média ela foi considerada, gente, também como uma Idade das Trevas. Por quê? Muitos historiadores e muitas pessoas dizem que foi um momento assim de muita, não é ignorância, mas de muita influência da Igreja Católica. Era a Igreja Católica que tinha o domínio sobre as escrituras, era a Igreja Católica que tinha o domínio, enfim, sobre as informações que circulavam naquela sociedade. Então, dizem que foi um momento de trevas porque foi um momento em que essa instituição esteve no controle de muitas informações, e para além disso, ocorreram muitas crises nessa época aqui. Mas como eu sempre falo para vocês, é importante a gente lembrar que a gente está vendo aqui nesse caso a história da Europa, tá certo? Nós estamos vendo como que a Idade Média aconteceu na Europa, mas ela se deu de formas diferentes em outros espaços. A mesma coisa acontece com a modernidade, tá? Então, a modernidade, ela é um momento de ruptura com a Idade Média. E a modernidade, ela se expressou de várias formas no mundo inteiro, tá certo? E aí nós vamos ver na aula de hoje como se deu o início desse novo momento da história, desse novo momento da história da Europa. Aqui nós vamos ter vários eventos, todos marcados pela valorização do pensamento racional, uma valorização do indivíduo, uma valorização do método científico. Nós vamos ver também aqui que neste momento vão se iniciar as grandes navegações, aquelas em que várias pessoas saem da Europa para procurar colônias e novas fontes de comércio ao longo do mundo, que não fosse mais só no Oriente. Então, é nessa época aqui em que elas vão sair da Europa em direção à América, por exemplo. Além disso, nós vamos ter uma ascensão do comércio na Europa, porque durante a Idade Média, ele esteve por muito tempo estagnado, tá? E aí nós vemos aqui na Idade Moderna uma ascensão desse comércio, uma ascensão que está ligada também com o surgimento do capitalismo, e essa onda é marcada por muitos movimentos artísticos e culturais. Então, como o próprio nome já diz, o que a gente vai ver aqui vai ser um renascimento do comércio, um renascimento das artes, mas o renascimento de uma arte específica, tá, gente? Uma arte que tem influência da cultura greco-romana, uma filosofia que tem influência da cultura greco-romana também. Então, nós estamos saindo, então, daquele período que foi considerado de período das trevas, por conta desse domínio da Igreja Católica, e vamos entrar em um momento agora em que as pessoas elas vão valorizar a individualidade, vão valorizar as suas próprias ações, a sua razão, a sua capacidade de fazer as coisas sem ter o intermédio de uma instituição religiosa, que no caso é a Igreja Católica, tá certo? Então, todas essas características, assim, de forma bem resumida, vão marcar aquilo que significa a modernidade. E o Renascimento, gente, ele foi uma das grandes expressões dessa modernidade. A modernidade, só recapitulando mais uma vez, é uma das divisões da história, tá, gente? Temos a pré-história, que é um termo pejorativo, como eu já falei para vocês muitas vezes. Temos a Idade Antiga,
Temos a Idade Média e agora a Modernidade, também chamada de Idade Moderna. Então, como eu falei para vocês, essa modernidade, ela se expressou de inúmeras formas, através das grandes navegações, através do renascimento do comércio e através também de um movimento artístico, cultural, filosófico, intelectual, chamado de Renascimento. Como eu disse para vocês, era um movimento que ele tinha como uma das suas principais características uma valorização do indivíduo, uma valorização da capacidade do indivíduo de conseguir fazer as coisas com a sua razão, e que não precisava desse intermédio da Igreja Católica, tá? O diferencial desse movimento, como eu falei para vocês, é sobre tu enxergar o ser humano com a capacidade de fazer o que ele bem entender, o que ele quiser, através da sua vontade, e ele conseguir transformar as coisas ao seu redor através dos seus feitos, sem o intermédio de um Deus, de uma autoridade religiosa, e assim sucessivamente. Acontece que aqui, gente, pessoas que passam a ter uma visão diferente do mundo, uma visão menos ligada a instituições religiosas. Mas já antecipando para vocês, não significa que essas pessoas elas tenham se tornado ateias, que elas não acreditassem mais em Deus, não é isso. Só que elas passam a perceber que o mundo ele também é composto da ação dos indivíduos e que essas ações, as próprias ações dos indivíduos, elas transformam o mundo, elas conseguem definir o destino de cada um. Então, como eu falei para vocês, desculpa, gente, tu não precisa aqui desse intermédio de uma instituição religiosa, tá? O Renascimento europeu é tido como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade na Europa. Nesse modo de ver a história, os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir um outro momento, a de um tempo novo caracterizado como modernidade. Aqui nesse slide, por exemplo, eu trouxe duas pinturas para a gente observar. Nós temos aqui uma pintura medieval e uma pintura renascentista. Só da gente olhando, observando rapidamente essas duas imagens, a gente já consegue perceber uma diferença muito forte em relação às técnicas que os artistas utilizavam nesses momentos tão diferentes. Por exemplo, o que nós podemos perceber de tão diferente aqui nessas duas obras, nessas duas pinturas? Vocês podem me citar algumas informações, algumas características que chamaram a atenção de vocês? Vamos, gente. Olha só, elas são muito diferentes e eu quero que vocês citem alguma coisa, algum elemento aqui que mostre a diferença entre as duas. Eu não acredito que vocês não vão me responder. Eu não acredito. O que está acontecendo com vocês? Só porque hoje é a última aula antes do recesso, é? Tá, tudo bem, tudo bem. Repita aí, professora. Quê? Professora, repetir de novo. Eu quero que vocês digam alguma diferença entre essas duas imagens aqui nesse slide. Porque a gente já consegue perceber que elas são bem diferentes. Mas o que que torna elas tão diferentes uma das outras? Uma da outra? Algum palpite? Espera. Não. Essa imagem da esquerda, eles estão em um castelo, é? Ou não? É como se fosse um castelo e um barco, um navio. É difícil de entender, né? É. Eu acredito que aqui nessa pintura desse O lado... lugar diferencia, né? Quê? Acho que o lugar. Sim. Uhum. Olha, como você acabou de falar, não dá para entender perfeitamente onde essas pessoas estão aqui nessa pintura da esquerda. Nessa aqui da direita, a gente consegue perceber as formas, assim, de maneira bem nítida, né? As pessoas, o corpo das pessoas, o espaço onde elas estão, o que elas estão fazendo. Então, nós vemos aqui uma diferença em relação à técnica
antes de fazer a pintura. Essa pintura aqui, gente, ela é uma pintura medieval. É difícil a gente ter, por exemplo, uma noção de profundidade nessas imagens medievais. As pessoas, geralmente, elas não são retratadas de forma realista, como são retratadas nessa imagem aqui ao lado. Essa pintura aqui, ela é renascentista. E a gente vai ver, no decorrer dessa aula de hoje, que uma das principais características das pinturas renascentistas é de retratar o indivíduo exatamente como ele é, de forma bem realista, sabe? Tu conseguir também demonstrar nas tuas imagens essa noção da dimensão. Então, tu tem a noção de profundidade, quando um objeto está distante do outro, quando uma pessoa está distante da outra, o espaço que elas estão ocupando, a distância que elas estão uma das outras. Nessa aqui, a gente não consegue perceber isso. Então, essa imagem, ela retrata perfeitamente todo o movimento que foi o Renascimento. E não só em sentido artístico, tá, gente? Mas também em sentido histórico, intelectual. Porque, assim, uma das formas da gente compreender uma sociedade é através das imagens. Da forma como essas pessoas, elas se retratam e retratam as outras pessoas que convivem com ela, tá? Então, nós vamos observar um pouquinho mais disso aqui ao longo da aula. Vamos recapitular aqui, como eu disse para vocês. Durante a Idade Média, houve um período de estagnação do comércio na Europa. Após as invasões bárbaras, gente, só um momento, ainda tem gente entrando. Boa noite para quem está entrando. Sim, então durante a Idade Média, nós tivemos um período de estagnação do comércio. Ele parou por um determinado momento. Por que ele parou? Eu não lembro se eu falei com vocês, mas acredito que sim, porque esse é um ponto muito importante, sobre as invasões bárbaras. Quando as invasões bárbaras se iniciam, gente, começa um período de muitas guerras na Europa e as pessoas começam a fugir para o campo, fugindo dessas invasões e fugindo dessas pessoas. Isso faz com que surja um ambiente muito assim de medo entre os indivíduos daquela época na Europa. Então, o medo ele passa a marcar as relações naquele momento, no continente, tá certo? E esse medo, ele vai atravessar inúmeras faces da vida das pessoas. A economia, a política, a religião. Por isso que nós temos aqui uma forte presença da Igreja Católica. Porque já que as pessoas estavam com muito medo dessas invasões, estavam com medo das invasões, estavam... Só um minuto. Boa noite. Estamos aqui recapitulando a Idade Média para quem está entrando. Boa noite, bebê. Então, como as pessoas estavam nesse constante medo, nesse constante terror que existia, um dos amparos que elas tinham era justamente na igreja. Então, era a Igreja Católica que conseguia, de certa forma, acalentar essas pessoas, tá? De forma um pouco, com um pouco de temor, trazendo medo para as pessoas, mas era esse o espaço que esses indivíduos tinham para se sentirem mais protegidos, para se sentirem com alguma esperança, por mais violento que fosse essa ação. Então, o que nós temos aqui é uma vida totalmente teocêntrica, gente. Nós temos aqui o teocentrismo. O teocentrismo é justamente quando as relações sociais, elas estão todas voltadas para Deus. Quando Deus rege toda a ação das pessoas, o pensamento das pessoas, é quando ele está no centro de tudo. Então, na Idade Média, o que caracterizava o pensamento das pessoas era justamente esse teocentrismo. E quem não seguisse o pensamento postulado pela Igreja Católica era duramente reprimido. Então, aqui na imagem, por exemplo, nós temos uma imagem clássica daquele período que era da Inquisição. A Inquisição, ela julgava as pessoas, julgava o comportamento herege das pessoas, ou seja, quem não seguisse o que a Bíblia falava, ou a interpretação que a igreja fazia da Bíblia, era automaticamente julgado pelo Tribunal da Santa Inquisição, tá? Foi uma das formas mais violentas da igreja se expressar nessa época aqui.
Então, por isso que era um constante medo que existia. Então, as pessoas acabavam se fechando, sabe? Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Você tá onde, professora? Você tá em São Paulo? É o quê? Na floresta? Ai, gente, porque essa aqui é a minha nova casa, gostaram? Mostra aí, Fabrício, teus efeitos. Aquele com um elefante na cara. Queria que vocês mostrassem o rosto de vocês em algum momento. Só depois. Tu estás nervoso? Não é isso que vai mostrar depois. Ah, Como tá. que faz isso? Eu quero fazer isso também, é bacana. Vocês têm que apertar nos 3 pontinhos que tem aqui, ao lado, perto do botão de desligar. Será que é aqui? Ai, não sei, gente. Apertem aqui e aí alterar plano de fundo. Meu Deus, sim. Eu tô no celular. É só no computador ou no celular? Olha, eu não sei se dá para fazer no celular. Eu acho que é só pelo computador mesmo. Deve ter alguma configuração. Mas enfim, gente, bora voltar aqui, sem perder o foco, por favor. Depois a gente vê o efeito de cada um. Então tá. Então o que nós tínhamos aqui na Idade Média era esse constante ar de temor, de medo, tá certo? Então, durante todo esse período, houve esse pensamento de temer a Igreja Católica, de temer a Deus, mas, na maioria das vezes, por um medo de tu ser julgado no tribunal da Santa Inquisição, de tu ser julgado por ter cometido alguma heresia, e às vezes, gente, era isso aqui para tu ser julgado. Então, era um constante pisar em ovos nessa época aqui, eu acredito. Lógico que eles não pensavam no momento, estamos pisando em ovos e não sei o quê. Mas a gente recapitulando aquele momento, lendo os textos daquela época, a gente percebe isso, tá? E aí, o que acontece no final da Idade Média, gente? No fim da Idade Média, houve um aumento da produção de alimentos. Foram feitas novas técnicas de produção agrícola, e essas técnicas de produção, essas novas técnicas de produção, elas fizeram com que a produção aumentasse. Eram novas formas de tratar o solo para que ele não se desgastasse, foram utilizados novos animais, novas ferramentas. Então, tudo isso fez com que a quantidade de alimentos fosse aumentando. E, consequentemente, com o aumento da produção de alimentos, também aumentava o número de pessoas, galera. Essas coisas, elas caminham sempre muito próximas, e a gente vê isso durante todas as nossas aulas, tá? E aí, o que acontece? Com o aumento de alimentos e o aumento de número de pessoas, as atividades comerciais, elas começam a ganhar vida novamente. Elas começam a renascer. E aí, com o comércio, ocorre um grande fluxo, assim, de ideias, gente. Ou seja, eu estou comercializando, estou vendendo um produto aqui para uma outra pessoa, eu vou conversar com aquela pessoa, eu vou fazer gambiarra para conseguir vender o meu produto. E isso tudo faz com que com que a gente troque ideias, com que nós que possam ocorrer conversas, enfim. Então, tudo isso faz com que haja uma movimentação bem grande nesse período aqui no final da Idade Média. Essa imagem aqui mostra esse período que eu estou falando para vocês, tá? Há um aumento das pessoas, novas cidades vão sendo construídas, novas cidades vão surgindo, novos produtos alimentícios vão surgindo também. Então, é uma efervescência, galera, uma efervescência, e isso vai influenciar justamente na história, na filosofia, nas artes, tá? E isso aqui é um aspecto muito importante que a gente tem que lembrar. A Idade Média ela foi caracterizada daquela forma na Europa, mas chega um determinado momento em que a produção de alimentos ela cresce de uma maneira tão grande que isso vai fazer com que o número de pessoas também cresça. E, consequentemente, ressurja o comércio nesse momento aqui. E com o comércio, há uma maior circulação de ideias, a maior circulação de pessoas, contato entre pessoas diferentes. Então, através do comércio, eu posso conhecer
por exemplo, o que o pessoal lá do Oriente Médio está produzindo, os produtos que eles estão fazendo, as coisas que eles estão escrevendo, que eles estão estudando. Então, ocorre aqui um intercâmbio muito forte, tá? Com o aumento da produção de alimentos, as pessoas passaram a viver mais e a ter mais filhos, o que levou a um aumento crescente da população. Ao mesmo tempo, ocorreram o crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras e das casas bancárias. Isso não acontecia na Idade Média na Europa, tá, gente? Isso se estagnou por um longo período. E o revigoramento das cidades. Então, nessa época aqui do Renascimento, vão surgindo muitas novas cidades na Europa, tá? E essas cidades, elas vão se tornando grandes centros comerciais. As principais cidades, elas vão, inclusive, surgir na Península Itálica, tá? Que é onde hoje se localiza a Itália. Ali vão surgir muitos centros importantes para o Renascimento, não só para a economia, mas para as artes também. Eu vou mostrar algumas obras para vocês hoje, e a maioria delas foram produzidas na Itália. Então, foi um grande centro cultural e comercial e político naquele momento na Europa, tá bom? Mercadores circulavam pela Europa em suas caravanas, levando e trazendo mercadorias de diferentes lugares do mundo. Os banqueiros trocavam moedas e os donos de navios aumentavam sua frota. Durante a Idade Média, não tinha muito essa preocupação de tu estar vendendo aquilo que tu produzia para outras pessoas para tu acumular dinheiro, para tu acumular riquezas. Isso era muito, muito restrito, tá? E as pessoas, elas não tinham essa ideia muito forte, que nem nós temos no capitalismo, por exemplo, dessa acumulação de capital, de dinheiro. Aquilo não estava acontecendo naquele momento. Só que todos esses eventos aqui, eles vão todos levar ao caminho desse crescimento das atividades econômicas, do crescimento do comércio, do crescimento da circulação das ideias. E essas mudanças, elas inspiraram uma nova visão de mundo, uma nova visão das artes e do conhecimento, tá bom? Uma coisa que é importante a gente entender também aqui nessa época. Nós estamos falando de um período de surgimento e ascensão do sistema capitalista, tá? No sistema capitalista, gente, tudo se torna uma mercadoria. Tudo é sinônimo de mercadoria e tudo pode vir a se tornar uma mercadoria. Desde a tua energia, enfim, tudo pode se tornar uma forma de tu acumular dinheiro, de tu acumular riquezas. Então, nessa época, vai surgindo um grupo de pessoas que passa a acumular muitas riquezas, que passa a enriquecer através desse comércio aqui, através dessa mudança de mentalidade. Na Idade Média, nós tínhamos 3 grupos principais, que era o clero, a nobreza e os camponeses, artesãos. Agora, na modernidade, nós vamos ver o surgimento de um novo grupo, chamado de burguesia. A burguesia é um grupo de pessoas que conseguiu enriquecer nessa época aqui. Porque durante a Idade Média, quem tinha o controle de todo o poder ou era a Igreja Católica ou era a nobreza. O restante da sociedade, ela meio que dependia desses 2 grupos. Só que aí, no decorrer do tempo, com essas transformações aqui, vai surgindo esse novo grupo de pessoas que começa a crescer economicamente, que passa a conseguir acumular mais riquezas através dessas feiras que vão surgindo, através desse aumento da produção de alimentos, e eles conseguem usar isso de uma forma muito boa, tá? A favor dele, logicamente. Então, nós vemos aqui o surgimento da burguesia, dessa classe social, tá certo? E todo o renascimento, todo esse movimento que eu tô falando aqui para vocês, gente, é importante a gente lembrar disso, ele é um movimento que surge principalmente através desse grupo de pessoas, dessa burguesia, dessas pessoas que se tornam banqueiras, dessas pessoas que se tornam mercadoras, dessas pessoas que conseguem produzir e pensar, caramba, eu produzi vários alimentos aqui, eu posso crescer com isso, eu posso conseguir dinheiro com isso. E esse movimento todinho, ele está ligado com esse grupo de pessoas chamado de burguesia, tá? Lembrem-se disso e nunca mais esqueçam. Essas mudanças inspiraram uma nova visão de mundo, da arte, do conhecimento,
e, ao mesmo tempo, criaram as condições materiais para o surgimento do Renascimento. O Renascimento ele foi um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas. Assim, do surgimento, onde ocorreram as maiores manifestações dos grupos renascentistas, tanto em relação à literatura, quanto em relação à matemática, por exemplo, as artes, a história. Então, tudo começa principalmente na Península Itálica, e todo o movimento ele se intensifica nessa região aqui, tá? E aí, no decorrer do tempo, ele foi indo em direção a outras partes do continente europeu. E foi um movimento decisivo na formação do mundo moderno. Esse mundo onde agora há essa valorização da razão, a valorização dos feitos individuais, onde ocorre esse afastamento em relação às instituições religiosas, no sentido assim do que tu pode fazer ou não, tá? Eu posso enriquecer? Posso. Eu preciso da permissão da Igreja Católica para isso? Eu vou ser queimado numa fogueira se eu tentar enriquecer, se eu abrir um comercinho aqui? Então, tudo isso está ligado, tá, gente? Quais são, então, as características do Renascimento? Para a gente compreender melhor esse movimento, vamos apresentar aqui de modo simplificado algumas das suas características. A primeira delas é a valorização do passado greco-romano. O próprio nome fala, gente, renascimento significa renascer. Então, esse renascer está ligado a um renascer dessa cultura greco-romana. E quando eu digo cultura, tem a ver com as artes, tem a ver com os intelectuais greco-romanos. Então, eles vão todos renascer nessa época aqui. Todas as ideias daquele período vão influenciar agora a Idade Moderna. Os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras dos gregos e romanos da antiguidade como modelo de inspiração para as suas obras. Então, muitas obras, muitos artistas, eles vão se inspirar nessas pessoas, nesses intelectuais que existiram lá na antiguidade, na Grécia e na Roma, tá? Através dessa imagem aqui, por exemplo, a gente já consegue perceber isso. Essa aqui é uma escultura de Michelangelo, tá, gente? E só através dessas formas a gente consegue perceber a relação com as esculturas da antiguidade. A forma como as pessoas eram retratadas de maneira bem realista, tá? Então, tudo isso vai renascer nessa época aqui. Outra obra dele também é esta. A gente vê que tem um cuidado muito expressivo com as formas para estar retratando essa realidade, para que as formas do ser humano, o corpo humano, ele seja bem valorizado. Por isso que há um movimento de tanta valorização do ser humano. Quando eu falo razão, gente, a razão, ela tem a ver, por exemplo, com o pensamento. O que é que eu penso, o que é que eu acredito, de que forma que eu raciocino para fazer as minhas ações, para poder me relacionar com as outras pessoas, ou seja, de que forma que eu penso o mundo para poder agir. Então, a partir do momento em que tu valoriza essa razão, tu estás valorizando o indivíduo. Não estamos aqui valorizando, por exemplo, um Deus específico, uma instituição religiosa específica, mas sim o ser humano, aqui no material, no mundo real, tá certo? Então, todas essas obras, elas buscavam retratar isso. Então, era buscando retratar as formas, essa perfeição que é o ser humano, como eles diziam que era, tá? A outra característica é o antropocentrismo. O homem passa a ser visto como um ser criativo, virtuoso e dono do seu próprio destino. Na época medieval, predominava o teocentrismo, que era quando tudo convergia para Deus. Deus era o centro de todas as relações. Antropocentrismo significa quando o ser humano está no centro do universo, está no centro de todas as relações. Então, nós temos aqui essa valorização. A maioria das obras de arte, inclusive medievais, a gente podia perceber que a maioria delas, gente, retratava, por exemplo, imagens da igreja, imagens do clero. Tu via sempre que Deus
era retratado de forma mais grandiosa que o ser humano, que o indivíduo. E aqui no Renascimento, nós temos uma coisa relativamente compatível. Por exemplo, aqui nessa imagem, eu acho que demonstra perfeitamente isso. Nós temos a representação de Deus aqui e a representação do ser humano logo ao lado. Eles estão muito próximos um do outro. Estão retratados de forma muito parecida, de forma muito semelhante, inclusive. Então, tudo isso tem a ver com essa valorização do ser humano, o fato do ser humano estar no centro do universo. A outra característica, gente, é o individualismo. Atualmente, a palavra individualismo pode ser usada como sinônimo de egoísmo, tá, gente? A gente tem que fazer essa separação porque não significa necessariamente egoísmo. No Renascimento, significava a capacidade individual, talento e criatividade da pessoa. Tudo isso tem a ver com a razão, o teu pensamento, com a tua capacidade de agir, de fazer as coisas por conta própria. É mais ou menos assim, tá? Então, esse individualismo significava que tu valorizava justamente essas características e essas tuas capacidades individuais. A outra característica era uma nova visão do tempo. Estava surgindo aqui essa nova percepção do tempo, uma nova forma de tu olhar e medir as coisas à tua volta. Para os renascentistas, o tempo pertence ao homem, e este deve usá-lo para se aperfeiçoar, conhecer, experimentar e enriquecer, se esse fosse o seu desejo. É essa a ideia, tá? Já na visão medieval, por exemplo, o tempo pertencia a Deus. Por isso seria pecado, por exemplo, essa informação ela é interessante. Peraí. Ai, gente, escrevi errado aqui no slide. Mas o que a gente tem que entender é justamente essa autonomia que acontece para o ser humano, para o indivíduo aqui no Renascimento. Ele passa a ter mais autonomia, ele passa a ter domínio das suas ações. E a outra característica desse movimento foi o humanismo. O humanismo, gente, ele foi um movimento intelectual que propunha o estudo dos autores antigos, que eram os gregos e romanos, para construir um novo conhecimento do indivíduo, dos indivíduos e do mundo, das relações sociais e do mundo. Uma coisa importante em relação aos humanistas. Eles traduziram e divulgaram inúmeros textos antigos e, com base neles, aprofundaram o conhecimento de línguas, da literatura, da filosofia, da história e da matemática. No período medieval, só quem tinha o controle sobre a escrita, só quem sabia escrever e quem tinha privilégio de estudar para conseguir escrever era o clero ou então quem tinha dinheiro. No caso, principalmente a nobreza, tá? Haviam aquelas raras exceções de pessoas que não eram nem desses dois grupos, que eram camponeses e sabiam escrever, sabiam ler, mas não era a maioria da sociedade, tá? Então, naquela época, era um privilégio desses dois grupos tu conseguir escrever. Agora, ocorreu uma tradução. Através do humanismo, através do Renascimento, ocorreu uma tradução de vários textos daquela época, e esses textos passaram a ser divulgados para a sociedade. As pessoas passaram a ter mais acesso a essas escrituras, aquele conhecimento que era produzido naquela época, tá? Eles rejeitavam uma cultura dominante que era fortemente influenciada pela igreja, mas, como eu disse para vocês, não significava que eles fossem ateus. Na verdade, eles eram, na maioria das vezes, cristãos que queriam reinterpretar as mensagens da Bíblia com base nos ideais da antiguidade. Ou seja, o que existia aqui, gente, é que eles estavam lendo a Bíblia e estavam fazendo uma interpretação agora diferente. Não semelhante àquela interpretação que a Igreja Católica fazia, tá? Então, um dos objetivos do Renascimento e do humanismo foi justificar essa nova visão sobre a Bíblia, essa nova visão de Deus, tá? Um Deus que te dá mais autonomia, que te dá liberdade, ainda que seja entre aspas, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? Por isso que a gente estava falando de individualismo agora. No período medieval, gente, não sei se vocês lembram,
Mas para uma pessoa conseguir ser salva, uma das formas dela garantir a salvação dela era pagando indulgências para a Igreja Católica. Então, ela tinha que pagar, por exemplo, uma parte da sua produção, uma parte do que ela plantava, ela tinha que destinar à Igreja Católica, uma parte do seu dinheiro, e através disso ela ia conseguir ser salva. Ou seja, ela precisava do intermédio dessa instituição para conseguir a sua salvação. Aqui no Renascimento, eles contestaram essa visão e falaram, será que a gente realmente precisa estar pagando, dando um monte de dinheiro para essa instituição para a gente conseguir ser salvo? Será que não pode ser uma coisa mais individual? Será que a minha salvação não parte de mim? Então, essa ideia vai surgindo aqui, tá? Em relação à arte e à técnica no Renascimento, gente, os artistas do Renascimento introduziram inovações técnicas que marcaram a história da arte. Eis alguma delas, que eu já falei para vocês no início da aula. O realismo na representação da figura humana e das paisagens. Isso é, houve um esforço em representá-las exatamente como são. Esses artistas, eles estudavam geometria, anatomia, matemática, para que as suas obras apresentassem equilíbrio, harmonia e expressividade. Uma das obras que representa isso é o Homem Vitruviano, uma imagem feita por Leonardo da Vinci, que representa o corpo a partir de proporções ideais. Então, aqui, gente, nessa imagem, a gente vê um ser humano retratado com medidas, como é que eu posso dizer para vocês? Como se fosse algo perfeito, com medidas perfeitas, para que pudesse retratar exatamente como um ser humano é na realidade. Tá? Dessa representação de Leonardo da Vinci, elas surgem através dos conceitos expostos na obra feita por Marcos Vitruvius, e nessa obra ele ilustrava uma representação ideal da beleza e da harmonia nas proporções do ser humano, tá? Eu não consegui trazer para vocês um pouco disso, mas a ideia que a gente precisa ter aqui, galera, é que esse pessoal todo, esses intelectuais, eles estavam querendo retratar de forma perfeita, demonstrando a harmonia do ser humano, a perfeição do ser humano. E aí o Leonardo da Vinci ele vai se inspirar, inclusive, em um intelectual da antiguidade, em um intelectual romano. Então, uma das principais expressões desse momento aqui do Renascimento está bem aqui para vocês, tá? Outra característica é o domínio da perspectiva, técnica que permite transmitir a sensação de profundidade em uma superfície plana. Por meio dela, os artistas obtinham efeitos tridimensionais em suas telas e afrescos, tá? Todas essas imagens, gente, elas representam esse momento aqui, e a gente tem essa ideia de representar fielmente as características físicas do ser humano. O Renascimento, ele começou nas movimentadas cidades da Península Itália, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos, que queriam criar novas imagens de si e da sociedade em que viviam. Muitos deles, inclusive, financiavam artistas, cientistas e letrados. Então, o centro de todo esse movimento que eu estou falando aqui para vocês, ele ocorre nessa região aqui da Península Itálica. E aí, no decorrer do tempo, vai se espalhando para outras partes da Europa, tá? O Renascimento ele se expandiu a partir da Itália para outras partes do continente. E um dos fatores que contribuiu para a divulgação das obras renascentistas foi o aperfeiçoamento da imprensa por Johannes Gutenberg, o que permitiu a impressão de muitos textos em pouco tempo. Gente, como eu falei para vocês, o acesso à escrita e até mesmo aos textos da Bíblia, aos manuscritos, ai meu Deus, enfim, a Bíblia, eles estavam todos concentrados na mão da igreja, na mão da nobreza. Então, poucas pessoas conseguiam entender realmente o que estava sendo escrito naquele texto. E aí, nesse momento aqui, houve a tradução para vários idiomas, inclusive, desse livro. E aí as pessoas passaram a ter acesso, passaram a ler, começaram a entender. E isso fez com que a mentalidade delas sobre o Deus cristão, sobre a própria Igreja Católica, fosse se transformando, tá? Eu trouxe aqui um vídeo para vocês, para a gente ver um pouco sobre
a prensa feita por Gutenberg, tá? Me digam se está funcionando direitinho mais uma vez. 1400. Tá certo, gente? Deu para escutar? Tá certo. Só um teste. Tá. Opa. Em 1450, Mainz, Alemanha. Johannes Gutenberg. Ourives, empreendedor, inventor da prensa. Ainda é uma das maiores histórias na história das invenções. Pense no enorme impacto que ela teve. É muito difícil subestimar. Quem lê em silêncio, lê mais rapidamente. Mas quem realmente multiplicou a velocidade de leitura foi Gutenberg. No século XV, na Europa, os livros estão ao alcance do clero e dos ricos. Com a escrita à mão e muito trabalho, levou 3 anos para produzir uma cópia da Bíblia. Era como ter uma força poderosa, conhecimento, que estava trancado nesses objetos chamados livros. E quase ninguém tinha acesso a eles. Os chineses inventaram a prensa de madeira 700 anos antes. Mas era lenta e o trabalho era complexo. Os chineses já tinham inventado umas placas fixas que, hora a hora, permitiam multiplicar a quantidade de papel impresso. Mas a prensa multiplicou os livros. E isso assustou um pouco. Isso assustou porque significava que o livro ia chegar a todos os lugares. As pessoas conheciam a prensa de blocos de madeira, mas essa inovação iria se tornar um processo industrial. Uma fábrica de livros. Ninguém tinha feito. Um ourives por profissão. Ele esculpe suas letras no metal. Isso pode ser mudado de lugar, rearranjado, formando uma infinidade de palavras e sentenças. Para imprimir o texto, uma prensa de vinho modificada. Ele trabalhou em sua invenção por mais de uma década, mas agora ele ficou sem dinheiro. Ele convence um rico homem de negócios a vê-la em ação e investir nela se ela funcionar. Assim que alinhava o tipo na página, uma pessoa podia imprimir dúzias de páginas ou 1000 páginas, e isso não importava. A era da informação começa aqui. As primeiras imprensas, os primeiros jornais, foram esparsos, mas fundamentais, porque permitiam que, num continente tão grande, as pessoas tivessem notícias das ideias de outros lugares. Cada página impressa nos últimos 500 anos se deve à invenção de Gutenberg. Com um investimento de 800 florins, o equivalente a mais de $1000, sua prensa entra em produção. Ele imprime 800 cópias da Bíblia. Desde então, 6 bilhões já foram impressas. Agora os livros podem ser produzidos 1000 vezes mais rápido do que antes.
20 milhões são impressos em 50 anos. Assim que o conhecimento começa a se espalhar, fica ao alcance das pessoas comuns como nunca tínhamos visto na história humana. O paralelo que é possível fazer com a internet é uma boa analogia. Só um momentinho, gente. Eu quis trazer isso aqui para a gente ter uma dimensão do quanto que a informação ela foi aumentando nessa época, tá? Então, durante a Idade Média, enquanto que na Idade Média poucas pessoas tinham acesso a escrituras, acesso à escrita, isso muda completamente aqui no Renascimento. E essa grande invenção foi um dos grandes feitos desse momento para poder popularizar, para poder fazer com que as informações elas se espalhassem para outros espaços, em idiomas diferentes, de maneira mais rápida, tá? De maneira muito mais rápida do que acontecia na Idade Média. Então, por exemplo, as pessoas elas passam a ter acesso, por exemplo, às escrituras dos filósofos que vocês estão vendo com a professora Gabi, que eram filósofos da Idade Antiga, conseguem ter acesso ao pensamento dessas pessoas através dessas invenções. Então, isso vai fazendo com que a informação ela se espalhe de maneira exponencial, tá? Então, o Renascimento, gente, ele foi mais do que um movimento artístico apenas. Ele foi um movimento que se expressou em várias áreas da vida daquela sociedade. A sociedade europeia, é importante a gente lembrar disso. Foi um movimento que se refletiu nos intelectuais, foi um movimento que se refletiu na religião. A gente vai ver, por exemplo, de que forma que todas essas ideias de transformação, elas repercutiram nas religiões. Uma dessas expressões, por exemplo, é a Reforma Protestante, que a gente vai ver lá para agosto, tá? Quando as aulas voltarem. Que foi um marco nessa transformação do pensamento religioso, a forma como as pessoas percebiam Deus, e tudo isso está ligado ao Renascimento. As grandes navegações também são um reflexo disso, que as pessoas passam a entender de que elas conseguem atravessar de um canto a outro do mundo sem precisar da permissão de Deus, por exemplo, sem precisar da permissão da igreja. Isso é um marco, isso é uma coisa muito importante, tá? Então lembrem disso, que o Renascimento, ele foi um evento, foi um movimento primordial para as transformações na Europa, para o surgimento da modernidade, que é isso que nós vamos ver agora, e vamos terminar a partir de agosto, eu acho, tá certo? Eu mandei um materialzinho para vocês lá no grupo, tem algumas questões, tá bom? Acho que deve ter umas 5 questões, e eu acho que é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Eu não, professora. Eu não. Tudo certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu sei que deve ser um pouquinho difícil estar aqui até esse horário, tá? Mas obrigada de verdade, muito, muito mesmo. E também quero agradecer por todas essas aulas que nós tivemos. Eu acabei, infelizmente, sumindo durante a última semana de aula. Eu passei por uns problemas, mas o importante é que a gente conseguiu finalizar aqui juntos, e eu aguardo vocês super ansiosa em agosto, tá? Para que a gente possa continuar essa caminhada. E aí, qualquer coisa, eu estou super à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, tá certo? Foi um prazer muito grande esses meses, e é isso. Desejo boas férias. Se for possível, estudem algum dia ou outro no mês de julho, mas principalmente, gente, é fundamental que vocês descansem, tá? Então, quem puder descansar, descanse mesmo, durma, enfim, fique vendo série, troque o dia pela noite, mas descansem. Isso é muito importante para a cabeça de vocês, tá? Para que a gente possa continuar firme e forte em agosto. Muito obrigada e se cuidem, tá? Vou finalizar por aqui e desejo boas férias para vocês. Obrigado, professora. Obrigado. Até mais, gente. Obrigada. Obrigada, boa noite. Boa